Eu acredito que o governo brasileiro vai perder seu tempo. Na verdade, o que está ocorrendo no Brasil são violações de direitos humanos. Há muito, né, essas notícias circulam pelo mundo. O Alexandre de Moraes ele tem colecionado os inimigos internacionais. Quando ele deteve Jason Miller no Brasil, quando ele baniu a plataforma X, isso daí não é sinônimo de democracia. Quando ele levou à morte do Clesão, mesmo após a própria PGR ter pedido ao menos uma vez a soltura dele, devido aos seus problemas de saúde, e a defesa do Clesão tantas outras vezes, isso daí são violações notórias. Agora, Alexandre de Moraes, embebedado de poder e sem qualquer tipo de limite, começou a interferir na jurisdição norte-americana. Quando ele manda prender uma cidadã americana, né, a Flávia, por conta de tweets que ela deu a partir do território americano, quando ele impede que empresas americanas como a Rumble e a Truth Social venham para o Brasil, quando ele chuta do Brasil X, ele está interferindo na jurisdição norte-americana. Quem ele acha que é para comandar, por exemplo, controlar a remuneração de empresas americanas a YouTubers, a TikTokers? Alexandre de Moraes tem abusado demais do seu poder e, como todo bom ditador, aquilo que precede a sua ruína, a sua queda, é esse poder que ele acha supremo. E aí ele acaba dando com o burro na água. É o que está acontecendo agora. Ele encontrou uma pessoa que está disposta a desafiá-lo e ele vai ter que jogar num campo que não é o campo do Brasil, onde ele controla todo mundo na base da ameaça, na base da coação, como ele tem feito, inclusive, dentro da Câmara dos Deputados, que todo mundo sabe como é que ocorreu a manutenção da prisão do Daniel Silveira, ou mesmo as mudanças de discurso de autoridade da Câmara com relação à anistia. Alexandre de Moraes terá contas a pagar e eu creio que a partir daí a gente sim terá um novo cenário brasileiro, muito mais atento aos direitos humanos e à democracia verdadeiramente dita. O deputado Chico Alencar acabou de expressar sua ignorância quando ele diz que o Alexandre de Moraes vai ter bens bloqueados e o visto perdido. Não é apenas isso. Alexandre de Moraes não vai sequer poder fazer uma comprinha na Magazine Luiza ou uma blusinha da Shein, porque o pagamento disso daí é feito através de cartões de crédito de bandeira, principalmente norte-americana, como a Mastercard, Visa ou American Express. Ele vai ser impedido de abrir contas em banco. E qualquer pessoa que se relacione com Alexandre de Moraes também ficará à mercê de receber essas mesmas punições. Então não é algo tão simples assim. E, além disso, como matérias dos jornais já dão conta, né? Outras pessoas estão em análise, como, por exemplo, a esposa dele, que ficou milionária com um escritório de advocacia após o ministro Alexandre de Moraes tornar membro da Suprema Corte Nacional. Então, tudo isso daí tá no meio desse jogo. Os Estados Unidos não estão apenas sancionando Alexandre de Moraes, eles estão sancionando e vão ficar observando para ver a reação das autoridades. Então, o meu conselho a todas as autoridades de Brasília é: não se metam. Essa é uma guerra particular do Alexandre de Moraes. Ele matou Clesão, ele está puxando as fileiras para condenar uma pessoa que escreveu Perdeu o Mané de Batom a 14 anos de cadeia. Me admiro o deputado Chico Alencar, conectado com movimentos de direitos humanos, né, uma das suas principais bandeiras, agora não esteja reparando e percebendo que isso está acontecendo em pleno, entre aspas, democracia. A gente não pode entender isso daí como normal. Né? Eu sou o cara que ataca as instituições, que estou defendendo a soltura de Iracina Gás, tratada como terrorista, condenada a 14 anos de cadeia, porque estava, né, foi flagrada dentro de um dos prédios da Praça dos Três Poderes no 8 de janeiro. É sério isso mesmo? Eu sou o cara que está defendendo uma ditadura, porque eu quero a soltura de Daniel Silveira, preso há mais de 8 anos de cadeia, porque fez um vídeo falando palavras feias para a Suprema Corte. O meu trabalho aqui é resgatar a democracia brasileira. E eu tenho certeza, Chico, que o meu eleitor me apoia aqui maciçamente. Eu sou muito mais importante hoje do que um deputado federal no Brasil, porque no Brasil não existem mais instrumentos para lutar contra essa ditadura. Está ocorrendo um jogo de cartas marcadas, onde eles vão condenar Jair Bolsonaro, não porque ele é criminoso, porque eles sabem que não é. O inquérito da fake news está aberto desde 2019, não encontra um fio de cabelo contra meu pai. Está inelegível porque se encontrou com o embaixador, porque ele fez um discurso do carro de som sem dinheiro público. Vocês estão achando que uma nação que se dá ao respeito, como é os Estados Unidos hoje em dia, vão reconhecer eleições nacionais com base nisso, ainda mais feitas de maneira eletrônica, sem uma maneira de auditar ou de recontar os votos, num sistema eleitoral pior do que o da Venezuela, pois lá tem o voto impresso? Eu estou querendo evitar que o Brasil chegue nesse estágio, nesse estágio. Eu estou querendo evitar que se consolide no Brasil um sistema igual ao da Venezuela. E, portanto, é necessário, nesse momento, esses remédios diplomáticos, essas sanções contra o Alexandre de Moraes e todos os quadrilheiros que estejam junto com eles nessa cruzada contra os direitos humanos, Ok. para que a gente não chegue amanhã e sofra sanções ainda piores, aí sim para o povo brasileiro inteiro. Né? Porque muitos tentam, para finalizar, muitos tentam confundir, falando que eu estou trabalhando aqui para ter sanções contra os brasileiros. Negativo. Eu quero sancionar Alexandre de Moraes, que é o maior violador de direitos humanos que a minha geração já viu no Brasil.
Não estou diminuindo nenhum deputado, né? Eu não falei que eu sou mais ou menos digno que ninguém, não coloque palavras na minha boca. Eu estou falando que o meu Você trabalho aqui falou nos que é mais Estados Unidos, importante. Você falou ele que é é mais sim importante que essencial. O qualquer meu trabalho deputado. aqui é mais. Eu sei que eu ouvi a verdade, Toy. Você Mais falou que eu me importante. sinto mais digno do que os outros. Eu sou mais digno que o outro. Mas Sim, mais agora, o trabalho que importante. eu Tá estou fazendo bom. aqui Eu, Você eu, falou isso, vamos simplesmente. garantir o tempo de cada um, por favor. Deputado Eduardo? é difícil ouvir a verdade. É por isso que eles não querem liberdade de expressão. Eles só É, conseguem ganhar se nos papinho calarem, porque furado, a verdade papinho está do furado. nosso lado. Não, a verdade está do nosso lado. É. Já nos rotularam de nazista, fascista, etc. Ganhamos a presidência da República, um Congresso conservador, e a tendência do ano que vem, se houvermos eleições limpas, é que isso daí aumente ainda mais, com a possibilidade de termos senadores capazes de votar o impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, para que o Congresso Nacional não fique de joelhos perante o STF, que a todo momento atropela o Congresso. E, lamentavelmente, a gente vê pessoas, inclusive do partido do Chico Alencar, que quando perdem no Congresso levam a causa para o Supremo Tribunal Federal. Esses tempos têm que acabar. Isso daí não é uma democracia saudável. Não adianta você arrotar que é democrata e depois você mata o Clezão. Você bota uma mulher que colocou, perdeu uma frase de bandidos do Rio de Janeiro e do ministro Barroso, que escreve de batom numa estátua, você coloca essa Ok. mulher 14 anos na cadeia. Não é possível que a gente viva nisso e continue entendendo como democracia. Quando o Moraes for sancionado, será um dia de churrasco no Brasil inteiro.